Bem-vindos, senhoras e senhores, a essa droga de canal. Eu sou o Lucas e hoje nós falamos sobre Chicago by Night. Tem algumas coisas que eu falei no último vídeo que elas são abordadas aqui nesse livro e eu acho interessante porque realmente é um problema, não foi alguma coisa que eu havia percebido, mas foi propositalmente colocado, né? E esse problema é a superpopulação de vampiros. Logo no começo do livro fala realmente que tem um problemão de muito vampiro na cidade. Ao total são 72 vampiros. Tem uma citação de um Nosferatu da cidade que ele diz realmente que os anarquistas eles estão em todos os lugares, tem muito vampiro sem autorização de abraço, coisa e tal, e eles têm que lidar com isso o mais rápido possível, senão pode acabar sobrando para eles. Bom, uma coisa interessante é que ele pega um pouco da literatura grega, mais precisamente da literatura de Homero, a Ilíada, vista nesse livro aqui. Eu não recomendo exatamente a leitura desse livro. Se você não é um estudante de letras clássicas ou então de filosofia, ou seja lá o que for, que tenha que ter um olhar mais acuidado em cima dessa obra, eu realmente não recomendo. Eu recomendo que você, se você quiser saber a história, eu recomendo que você procure uma versão resumida, né? Porque assim, o livro ele é muito mais para estudo do que para diversão. E olha só, ele não é um livro muito fino, né? E por que eu digo isso? A trama principal ela rodeia dois Matusaléns que chegaram aí brigando, saindo no soco desde a época de Roma até chegar na América, os dois entrarem em torpor e sobrar para a galera que ficou lá, no caso os outros membros. Mais pra frente eu entro em detalhes de como é exatamente a história de cada um deles. Mas só para vocês se situarem, essa inspiração, assim que você bate o olho, você vê Menelau, você vê Helena, você já lembra de Helena de Troia, você já lembra de Menelau, que aqui no caso no livro ele é chamado de Meneleus ou Menele. E só que eles não são exatamente os mesmos personagens, assim como tem o Prias, que seria o Paris na história, então ele tem ali as suas mudanças, né? Ele vai fazer uma releitura da história. E o que acontece? Na literatura de Homero, acontece a Guerra de Troia por quê? A esposa de Menelaus, Helena, é raptada, é levada para a terra de Ilion, onde fica a Troia, e aí ele leva toda a galera dele para poder resgatar a esposa dele. Aí a gente tem alguns personagens que são colocados aqui no livro, que é o Menelaus, Helena e Prias, que seria o Paris, o cara que sequestra a Helena. A luta entre os dois não se dá exatamente por esse evento, então eu vou passar um pouquinho o tempo. Os dois chegam na América já de uma antiga luta. Meneleu, que chegou primeiro, ele consegue os nativos americanos e Helena chega depois com os espanhóis durante a época da colonização. E ela, com armamento superior, acaba massacrando os povos indígenas atrás do Meneleus. Eu acho interessante como ele coloca aqui no livro que ela é completamente indiferente com a vida dos nativos, ela passa atropelando mesmo, só para poder pegar esse Matusalém que já vem brigando com ela faz tempo. E aí no meio dessa briga acaba que Meneleus, mesmo em desvantagem, ele consegue dar um jeito e aí ele consegue meio que deixar um empate e os dois entram em torpor. Os dois são escondidos por seus respectivos servos e aí então a história começa a andar para um lado um pouco mais esquisito. É interessante porque ninguém na cidade, não, ninguém é muita gente, pouquíssimas pessoas na cidade sabem sobre o paradeiro ou sobre a história ou existência desses dois Matusaléns. Os dois são de quarta geração e indiretamente eles manipulam tudo o que acontece na cidade. Maxwell, um Bruja espanhol, ele é degradado para a América justamente pelo fato de ele ser negro e ele chega em Chicago e ele se torna o príncipe de lá. E pelo fato dele ser um líder negro, Inyanga, que é uma gangrel, eu já vou falar sobre ela sente atraída por essa proposta de uma liderança, principalmente para ela ser da África. Ela vai até Chicago e faz parte também daquele grupo. Mas não demora muito para que o Lodin chega na cidade e queira reivindicar o principado para ele. Tem um evento importante em Chicago, que os autores eles se aproveitaram disso para poder justificar qual foi a tomada do Lodin pelo poder, que foi um incêndio, se não me engano, em 1871, que acabou com Chicago. E na história eles colocam que foi um plano para que as influências desse Maxwell fossem retiradas de cena
para que o Lodin pudesse agir. E aí o Lodin, junto com alguns outros vampiros, esperou a ausência de Nyanga, que é uma anciã bem velha, esperou a ausência dela para poder fazer o que estava maquinando. Ele pegou uma galera, foi até o Maxwell, atacou ele e conseguiu derrotar ele. Só que mesmo amputado os 2 braços, ele consegue fugir e nunca mais é visto em Chicago. Lodin, para não ter mais concorrência dentro da cidade, ele mata todos os outros Ventrue que existem lá. E assim ele se torna o único Ventrue, ou seja, todos os Ventrue que tem dentro da cidade são crias dele ou de sua linhagem. A partir disso, alguns vampiros não gostam dessa atitude e começam a se voltar contra Lodin e meio que começam a formar umas panelinhas assim, né? Então a Prime, ou seja, o conselho de anciões da cidade, eles não gostam tanto assim do Lodin, na verdade fica metade de apoio a ele, e eles ficam por muitos tempos tramando contra ele. E aí por conta dessa paranoia em que teve o ato do Lodin de ter traído o príncipe, ter usurpado o poder para ele, e aí tem esse clima de paranoia em que os anciões realmente não confiam mais em si mesmos, nem no que Lodin pode fazer para poder conseguir o que quer. E aí eles adotam um costume que era um costume da antiguidade, se eu não me engano, um costume romano, que é o do Elísio. O Elísio, ele, na verdade, ele não é um lugar, ele é uma extensão de lugares em que é proibida a violência. Esse lugar é proibido você afrontar outro vampiro, é proibido você... qualquer tipo de impasse, ele é proibido nesses lugares, é apenas permitida a apreciação do lugar. Por isso que geralmente é escolhido como Elísio lugares de arte, de música e coisas culturais. Mas é claro que eles aproveitam desses ambientes pacíficos para poder maquinar, fazer os planos, fazerem reuniões entre si em lugares escondidos desses refúgios do Elísio. E aí, conforme Chicago vai evoluindo, acontecem vários fenômenos sociais dentro de Chicago. Ela começa a passar por uma reconstrução que é muito importante para a cidade, que ela se torna um grande foco econômico e ela consegue se erguer a partir do proletariado, né? Principalmente das metalúrgicas, né? E a partir disso você tem uma frente que começa a se opor a Lodin. E esse cara é o Modius. O Modius, eu falei dele lá no Ashes by Ashes. Ele é o cara que dá a festa, que manda você até Chicago para entregar um recado para Lodin. E, na verdade, o que acontece é que ele perdeu um confronto com Lodin e acabou que ele ficou jogado em Gary. E Lodin acha que tem direito de manipulação de Gary, e aí você acaba no meio de tudo isso. Mas aqui na história ele explica exatamente o que aconteceu. O Modius, ele entra como uma força de resistência à tirania do Lodin. Ele organiza ali ele faz uma influência ao mundo mortal, aos sindicatos, aos socialistas, e ele começa a atacar diretamente o Lodin. E é nesse momento que o Lodin ele abraça um dos representantes mais influentes, né, que seria o Hintz. E esse Hintz, ele muda a maré, é claro que ele foi dominado no meio dessa história, ele muda a maré dessa história, faz um acordo com o governo, que seria as influências de Lodin, e ele dá um fim nessa disputa, e assim Modius fica a ver navios, e aí ele é jogado para Gary para que ele não atrapalhe mais nada. Mas ainda fica no ar algumas coisas mal resolvidas, principalmente porque se levanta um movimento anarquista, um movimento socialista, isso para os humanos, né? Anarquistas no sentido da comunidade dos vampiros. E aí ele tem toda essa ideologia contra a tirania, coisa e tal, e eles pretendem derrubar Lodin, e eles pegam um representante para isso, eles escolhem Maldavis para ser a representante, e aí depois dessa expulsão do Modius, você tem vários episódios de tomada de poder, de tentativa, né, de tomada do poder. Aí você tem o evento de 1974, próximo de Watergate, que o conselho, né, dos democratas, ele sai pelas ruas para fazer o protesto em relação à corrupção, à espionagem, e aí a polícia acaba fazendo um massacre ali, tem uma briga generalizada, e aí o Lodin ele se aproveita disso e também dá cabo nos anarquistas da cidade.
Mas depois de um tempo vem uma força maior, que é a Maldavis, ela vem com a proposta de libertação justamente da tirania do Lodin, de novo, uma tentativa de liberdade para que as pessoas ficassem livres dele e coisa e tal. Mas dessa vez ela tem certa força porque ela tem agora o apoio da Prime. Uma vez que Lodin, para conseguir vitória em todos esses conflitos, ele teve que abraçar um monte de gente. Só para vocês terem noção, ele tem 10 crias, lembrando que todos os Venturos da cidade são crias dele. Ele tem 10 crias e tem mais 4 ali que são da linhagem de um dos seus filhos, né? E a partir disso a Prime fica de saco cheio, fala que ele não pode ficar abraçando quem ele quer, ele tem que agora pedir permissão para eles. E a Prime para de apoiar ele, pelo menos a maioria da Prime, e secretamente começam a apoiar a Maldavis, dando força para ela e até sangue para ela que ela ficasse forte e derrubasse o governo atual. Mas o Lodin acaba fazendo um acordo lá com a Prime. Ele aqui diz que ele se humilha perante eles, pede perdão, coisa e tal. E aí eles cedem com o trato, param de ajudar a Maldavis. E aí acaba que ela perde a luta também. Como eu disse no começo, é interessante ver como que, por mais que tenha um monte de vampiro, ninguém está livre da manipulação dos anciões, né? Você tem ali os movimentos anarquistas que tentam superar o governo tirânico do Lodin, mas mesmo assim eles estão sendo manipulados por alguns membros da Prime e também para alguns Matusalens que estão adormecidos ali. Mesmo adormecidos, tanto Menele quanto Helena, eles estão ali dominando todo mundo, colocando o negro em laço de sangue para fazer as vontades deles. E aqui no Chicago by Night ele explica o que é um Elísio, como eu disse antes, e ele fala sobre os Blood Dolls. Os Blood Dolls, eles frequentam... É um trecho em que ele fala sobre... Ele apresenta o Succubus Club, e ele diz que os Blood Dolls seriam jovens que frequentam o lugar. Eles meio que são... Eles cultuam o sangue, né? E mesmo sem ser vampiros, eles bebem sangue e eles começam a flertar no sentido de conviver e andar com as pessoas que gostam de beber sangue, ou seja, os vampiros, né? E como tem muito personagem aqui, então eu decidi fazer um top 10 para poder dar uma enxugada, porque falar de 70 personagens aqui não dá. Então eu vou falar de 10 personagens ou situações em que eu acho importante e que chamaram mais a minha atenção. Ou seja, é a minha opinião aqui, hein? Vamos começar com o Menelaus. Ele é o primeiro personagem que é apresentado dentro da cidade. O Menelaus, ele é um pouco mais fiel à literatura do Homero, né? Ele é o espartano, que tem a esposa raptada, vai até Troia. Lá ele resgata a esposa dele, ele consegue invadir a cidade com a ajuda do Aquiles, com a ajuda do Ajax. Enfim, toda aquela galera que tá no livro que provavelmente você já conhece. E aí ele descobre que um antigo vampiro, ele era o dono daquela cidade, e enquanto ele estava fora, o Meneleu conseguiu conseguiu penetrar na cidade, né? E Troia era conhecida por ter uma defesa impenetrável, né? E aí esse vampiro, ele admira a audácia do Meneleu, chama ele pra dentro, eles ficam conversando lá a noite inteira e acaba abraçando o cara. Aí Meneleu, depois disso, ele acaba viajando pelos continentes, na verdade, né? Até que ele ouve falar de Cartago e ele vai até lá. Bom, chegando lá, aquelas mil maravilhas que a gente vai ver mais sobre isso no livro do Clã Bruhá. Mas se você quiser ver sobre isso, eu recomendo pra caramba o canal do Segredos de Narrador, porque ele já falou sobre isso, já explicou tudo certinho. Aqui eu não vou falar sobre o plot exatamente, o objetivo é falar sobre o conteúdo do livro, que deixa bem claro isso. E aí lá ele conhece Helena, que Helena fica atraída pela ideia de Cartago também, e aí começam as Guerras Púnicas. Tá cheio de cultura aqui esse vídeo de hoje, né? As Guerras Púnicas, elas foram os embates entre Roma e a cidade de Cartago. E aí tem 3 momentos de guerra importantes, mas acaba que Cartago perde e Roma domina a cidade. E Helena, vendo a queda iminente da cidade, ela decide sair fora, ela vai para Roma, cagueta quais são os planos da cidade, lá para os Ventru e para os Malkavian, que pretendem destruir a cidade, e aí eles chegam e matam geral. E aí o Menelaus, ele estava longe de Cartago quando isso acontece, ele fica sabendo da traição de Helena, descobre que ela ganha uma terra para si, ela ganha Pompeia,
Ele vai até lá, no meio dessas andanças ele aprende algumas magias, e aí ele vai até Pompeia, e aí ele invoca um espírito de fogo, ele explode tudo, o vulcão lá entra em erupção, mas é porque ele perde o controle. E aí os únicos sobreviventes são ele, Prias e Helena. E aí eles vão embora, eles começam a brigar lá na Europa, até um combate na Espanha, em que ele fica gravemente ferido, só que ele faz os seus manejos ali e ele consegue fugir, e Helena acredita que ele está morto. E aí para de procurar ele. Mas na verdade ele vai para a América, e aí Helena descobre por meio dos seus super auspícios e vai até lá e começa a história de Chicago by Night. Bom, a história da Helena ela é um pouco diferente. Ela não é exatamente a mulher do Menelaus. Ela nasce bem antes. A gente tem ali a Guerra de Troia por volta de 900, 800 a.C. E Helena se dá como abraçada em 1200, mais ou menos, antes de Cristo. Então, 300, 400 anos antes de Menelau existir. Ela era filha do rei lá de uma cidade dos Aqueus. Aqueus foram os primeiros povoados que formaram ali a Grécia. E aí chegou um cara, um tal de Minos, que queria casar com ela, mas ela acaba fugindo. E nessa fuga ela conhece o Prias, que o leva até a cidade dele, cuida dela, mas aí esse Minos descobre onde eles estão e derrota geral e resgata Helena de volta para ele. E aí Prias ele tem um tempo de 13 anos para se recuperar desses danos, pelo jeito o couro foi grave. Ele vai até lá, consegue derrotar Minos e nesse momento ela já está abraçada e ele presencia a sua amada, né, diablerizar esse Minos. Minos, se vocês conhecem alguma coisa sobre Creta, Minotauro, coisa e tal, pode pá que é esse cara aí mesmo. E depois disso é a história que a gente conhece. Eles vagam ali pelos 3 continentes principais, né? A África, Europa e Ásia, na parte ocidental. E aí eles acabam caindo em Cartago, que é a história já contada no background do Menelau. Outra personagem que é interessante é a Tyler. A Tyler, ela é inglesa, ela fez parte de alguns movimentos de revolta na Inglaterra. Na verdade, esse não é o nome dela, ela pegou esse nome porque era o sobrenome do marido. E aí, então, ela foi escolhida justamente por causa da rebeldia dela e foi abraçada. Mas depois de um tempo, nas andanças dela, ela acaba indo para a Espanha e aí ela destrói um dos vampiros que seria responsável pela montagem, né, pela formação da Camarilla. Se você já conhece essa história, então você já sabe que já tem bucha em Chicago. Ela mata justamente esse cara na Espanha porque ela é anarquista, ela quer derrubar esses ditadores e coisa e tal. E esse fogo é o que também faz ela ser considerada do Sabá. Mas aí ela vai para a América e lá ela tá escondida praticamente. Ela nega que é do Sabá, ninguém sabe que ela é do Sabá. Na verdade ela mesma diz que não faz mais parte dessa seita. Tem até um NPC que tá ali com a galera tentando entrar em Chicago, que um dos planos dele é tentar convencer ela a voltar pra seita, né? Outro personagem interessante é a Inyanga, que como não tinha ainda as coisas do reino de Ébano, né? Nem sobre Laibon, nem nada disso, então a gente tem um estereótipo, vamos dizer assim, do que a gente futuramente vai ver como os clãs africanos. Então a Inyanga, ela é uma gangrel, ela é bem anciã, e lá ela tinha o povo dela, ela era uma xamã, e aí ela conhece um cara que tem toda a mitologia dela, fala que o cara é a representação da morte. Ele chega na cidade e começa a beber sangue de geral. Ela vai confrontar o cara, só que ela leva um couro, o cara abraça ela, só que ela não aceita e acaba destruindo ele, né? Ela vaga pelo continente africano tentando não se alimentar das pessoas, porque ela sabe que ela se tornou um monstro, mas acaba que não dá muito certo. E ela vai entrando nessa penitência, até que ela consegue um contato, ela adormece e ela vai para a América. Só que aí, quando ela acorda, ela mata os contatos dela de novo, e ela se instaura lá até conhecer Maxwell e a história que a gente já conhece. A Inyanga me chamou a atenção justamente por causa
tentativa de manter a humanidade e a falha. E justamente por causa da besta dela, né? Provavelmente as formas que ela buscou de controlar a besta simplesmente não deram certo, ou a besta dela é forte demais. Os eventos não foram a favor para que ela pudesse controlar de vez esses instintos. Né? O que nos leva também a um outro personagem interessante, que é o Khalid, que é um Nosferatu. Ele é da época das Cruzadas, ele é abraçado por um outro Nosferatu que é católico ortodoxo, e ele tem como premissa para poder abraçar esse Khalid, que era um general muito poderoso do lado dos muçulmanos. Ele abraça o Khalid porque ele diz que para poder derrotar as forças ali dos califados, precisa deturpar eles, né? Corromper os líderes. E aí ele abraça ele para que ele saia de cena. E é praticamente o que acontece, né? Ele começa a se martirizar pelo que acontece. Ele vê a situação que ele se encontra e ele não aceita de jeito nenhum, até que ele é guiado ali por um ancião que ensina para ele o caminho da Golconda, mas ele não consegue controlar também e acaba que ele fica sofrendo com isso. O interessante do Khalid é que o flagelo dele é tão pessoal. Na verdade, a busca pela Golconda ela é muito pessoal, né? Mas a forma dele se flagelar pela besta é justamente a dor física, né? Ele tem a descrição do personagem dele é justamente que ele tem formas, ele tem marcas assim de queimaduras de sol. Eu quero soltar uma polêmica aqui. Eu não gosto do clã Malkavian, mas aqui a gente tem alguns exemplos bem interessantes de Malkavian. Eu vou falar sobre esse meu desprezo pelo clã quando a gente chegar no clã Buka, para eu poder tomar ali uma forma mais um lugar mais apropriado de desenvolver essa ideia e tomar uma forma mais sólida disso que eu penso. Mas essa senhora, que seria a O'Leary, ela é a responsável pelo incêndio de Chicago e não é uma coisa em vão, ela não foi manipulada nem nada. Ela tem essa paranoia de que ela teme demais a Jihad e aí ela acha que as coisas ao redor dela vão matar ela a qualquer momento, e esse incêndio foi uma tentativa de se matar. Então ela colocou fogo na cidade para que ela morresse de vez, mas justamente o asilo em que ela fica não pegou fogo, sobreviveu, e ela junto com isso. Aliás, continuando ainda nessa linha de loucura, a gente tem uma das crias dela que é o Sun. O Sun é complicado. Ele é um garoto, acho que uns 14 anos mais ou menos. Ele é um cara completamente sem emoção nenhuma, ele matou os pais antes do abraço. Ele chega ali na instituição de saúde, a O'Leary abraça ele e ele começa a ter uns instintos assassinos, as coisas não passam. Ele é um cara de natureza bem perversa e bem interessante de ser levado em jogo. Aliás, a descrição das coisas dele, né? Porque ele finge o carinho pelas coisas, né? Tem outros dois Malkavians que fingem ali formar uma família, que seria a mãe e o pai dele, e ele pretende matar eles, pretende matar a O'Leary, simplesmente porque ele quer. Ali na descrição tem até que se começa a conversar muito tempo com ele, os jogadores têm que fazer testes de humanidade para ver se eles não se entregam aos desejos da besta só de conversar com esse cara. Não é à toa também que nessa história o Sabá tá atrás dele. E alguns personagens que trazem situações complicadas, por exemplo, Gordon Keaton e Madame. O Gordon Keaton ele passou por um abraço bem complicado. Tem um personagem que seria o Daddy D. Ele gosta de se alimentar de pessoas de grande influência, grandes status, e ele escolhe o Gordon Keaton para se alimentar, mas antes disso ele começa a meio que torturar psicologicamente o cara, né? Ele abraça ele, coloca uma criança no lugar para ele matar. O Gordon, ele faz isso porque se entrega a besta, mata a criança, mas acaba que quando ele vai se voltar para esse Daddy D para matar ele, ele é arremessado pela janela, que eu acho que até é a imagem da capa do Chicago by Night, é o Gordon Keaton sendo arremessado de um prédio. Ele cai no lago Michigan, ele sai ali na prainha,
e ele busca abrigo num bordel lá, que seria o bordel dessa madame. Antes dele ser abraçado, ele já frequentava esse lugar, então a madame já o conhecia. Mas pelo fato de agora ele ser um vampiro, a madame ficou interessada nos poderes dele e fica meio que fazendo ali uma chantagemzinha, né? Ela oferece o abrigo pra ele e ele dá sangue pra ela, mas ele se recusa e coisa e tal. Ela fica insistindo, rola um episódio assim meio violento, e aí ele fala assim, você quer tanto assim ser vampiro? Então faz assim, você tem que beber 3 vezes do meu sangue e aí pronto, você já tá livre disso aí. Só que acontece, né? A madame ela já tem uma situação complicada, ela já era meio que escrava do cara, cedendo o bordel dela pra ele dormir. Ele era um cara completamente escroto com ela. E aí agora ela se ferrou de vez porque ela tá de laço de sangue com o cara. Por mais que ela seja vampiro, tudo que ela quer é se livrar dele. E ela não pode fazer nada porque ela é um peixe tão insignificante para qualquer caimita que é bem provável que ela fique para sempre nessa condição. Esse elemento de terror é que eu gosto de ver nas histórias. Eu tenho uma crítica muito grande em relação a personagens muito cômicos. Não combina, sabe? A proposta do jogo ela foi clara e eu não sei porque eles trazem os personagens que são bobalhões ou coisa do tipo. E tem uma outra situação que particularmente mexe muito com o meu emocional, que é do Peter e da Tammy Valensky. Eles são 2 crianças que eles eram abusados pelos pais, eles eram agredidos diariamente, e aí um dia que a Tammy está sendo espancada pelos pais, trancam o garoto no guarda-roupa, e aí eles são alcoólatras, né? E eles dormem, e enquanto eles estão dormindo, Tammy vai lá, destranca ele do guarda-roupa e eles decidem tacar fogo no casal. Só que eles são crianças, não têm noção exatamente do que poderia acontecer, e eles colocam fogo na estalagem inteira que eles estão. Na estalagem é como se fosse um hostel, uma pensão. E aí eles põem fogo no lugar, matando todas as famílias que estão ali. E o Khalid, que estava há muito tempo ali olhando eles, vendo a situação, ele pensou em pegar aquelas crianças para ele, mas ele queria ver até onde eles iam chegar. E chegou onde chegou, e ele abraçou essas 2 crianças. E quando eu falo que são crianças mesmo. Eles são tipo uns 7, 8 anos de idade, entende? Então, passar por essa violência na infância, abraçar, até o Khalid se incomoda pela decisão dele ter abraçado crianças nesse caso. Bem interessante, bem profundo, como que o horror pessoal pega na história desses personagens. Continuando falando de criança, a gente tem o Neon, que ele foi fruto meio que de uma brincadeira, foi fruto de um capricho. Enquanto o xerife, né, o Baltazar, ele estava com os seus homens se alimentando ali da família do Neon, no caso, ele decidiu abraçar o Neon por brincadeira. Só que nesse processo, os pais dele já haviam morrido, ele perdeu tudo que tinha, e ele era só uma criança assustada que foi abraçada. E o Baltazar larga ele lá e que se lasque. Aí, por sorte, o Damian chega, sorte não, né? O Damian chega e começa a cuidar dele. E aí ele é descrito como uma criança quieta, que ele não fala quase nada, as únicas coisas que ele fala são sussurros só pro Damian, porque ele é completamente traumatizado com o que aconteceu. E ele é uma criança, então é bem provável que ele também vai passar o resto da sua existência nesse estado meio que quase vegetativo. Sobre esses personagens, a história deles até que são bem interessantes. Eu li a história de todos eles, todos sem exceção, mas tem algumas particularidades assim que me fez ficar entediado e talvez seja o motivo desse vídeo ter demorado um pouco mais para ter saído. Por que não revisaram a droga do livro? Você tem um monte de texto ali errado, você tem habilidades, cara. Você tem habilidades no lugar de disciplinas. Então, por exemplo, tem personagens que tem intimidação, disciplinas, intimidação 2. E sendo também que a discrepância, personagens extremamente novos, de personagens de 10ª geração, 9ª geração, de 6 anos de vida pós-abraço, que tem 10 pontos de disciplina, coisa que não faz sentido nenhum, e não há nada na história que justifique essa superpotência, essas super máquinas vampíricas que tem dentro do livro, completamente incoerentes.
O mestre tem um puta trabalho para poder refazer essas fichas. Acho que o trabalho é maior do que ler o livro em si. Um dos últimos personagens que ele apresenta, um deles é o Philippe Rigaud e o outro é a Wendy Wade. Eles são do Sabá e a gente já tem um pouquinho mais de informação de como são essas coisas. Ali em clã, não tem clã, eles estão escritos lá como Sabá, mas tem pelo menos o ritual de enterrar. Então eles abraçam eles, enterram e eles têm que sair de lá. E depois eles são levados para o Conselho do Sabá. Então a gente já tem aí uma amostra da monstruosidade. Porque não adianta nada falar que eles são monstros e coisa e tal, e você não mostrar exatamente o que é. E outra coisa também que fala é sobre o abraço em massa. Que na descrição de Philippe Rigaud, diz que a qualquer momento, quando ele se sentir pronto, ele pode, em questão de uma semana, fazer tipo abraçar 14 pessoas. Como organização, no final do livro a gente tem a explicação de como funcionam as coteries, né, os grupos de vampiros da cidade. Tem as conexões, as relações, o que um acha do outro. Não é tão bem organizado assim, mas é legal a intenção de como tudo isso, depois que você lê as histórias de cada personagem, são citadas as coisas, mas mesmo assim fica embaralhado. E aí a gente tem essa parte em que tem as coteries que explica as relações deles, quais são as tramas, quais são os objetivos em comum, quais as pessoas que se juntam, e ali fica mais claro também quais são as conspirações, quais são os tipos de grupo que se acumulam ali na cidade. Tem um capítulo dedicado à geografia da cidade, eu recomendo que você leia depois de tudo isso. Então, leia a história, vai estar assim, né? A introdução, a história, a geografia. Quando chegar nessa geografia, pula a geografia, lê os personagens, as coteries, e aí você volta pra lá. Por quê? Porque lá você vai ter todas as relações dos lugares e os vampiros que nesses lugares atuam. É até recomendável que você não deixe os seus jogadores lerem essa parte da geografia. Por exemplo, vou fazer aqui a aventura, lê aí onde você quer ficar, me dá uma ideia. Não faça isso, porque ali tem um monte de caguetagem de onde que vampiro mora, onde que é refúgio de um, onde é refúgio de outro. Então eu aconselho você a fazer um esquema antes, por exemplo, pegar ali os mapas de Chicago, colocar, sei lá, tirar xerox do livro, ou então pega o livro virtual, e aí você mostra pra ele como que é o mapa da cidade. Se você for lá também, editar o mapa, ou então com a mão mesmo, ver onde é a localização de cada um desses lugares em que é descrito na geografia, marca e entrega para eles, mas não deixa eles lerem. E aí por último ele dá uma proposta que seriam os encontros. É mais uma técnica de improviso do que qualquer outra coisa, né? Porque ali ele fala assim, existem várias formas de você abordar os fenômenos que acontecem, né, as ações que acontecem na cidade, e aí ele faz um esquema ali com os dados para você sortear o que pode acontecer, qual é o tema daquele acontecimento, e aí você rola os dados e define o que aconteceu. Mas é muito de improviso isso, muito de improviso mesmo. Talvez eu faça uma adaptação desse recurso, porque ele é muito voltado para Chicago, mas talvez eu faça uma adaptação e coloque lá na droga de página, beleza? Bom, é isso. Eu recomendo muito o livro, se você quiser adquirir ele. Tem o Chicago Chronicles, que vale bem mais a pena, ele inclui tanto o Chicago by Night quanto o Succubus Club da primeira edição. E tem os outros lá também, dos outros volumes, né? Esse é o primeiro volume, que vale mais a pena do que você comprar o livro solto. Ele tem o mesmo conteúdo e ainda tem um compilado lá de outros livros. Bom, é isso. Eu fico por aqui. O próximo vídeo é sobre o Succubus Club. E é isso aí. Deixa a droga de um comentário aqui. Curte essa droga e compartilha nas suas redes sociais, sei lá. Faz o que você bem entender. Beleza?